Romanos capítulo 1, versículos 26 a 32, é o texto que nós temos que analisar hoje. A Bíblia nos diz, Romanos 1, 26 em diante. Tenho muita dificuldade com frio, né? Começa a dar problema para todo lado. É garganta, é coriza. Pregar com frio para mim não é fácil não. Pelo que Deus nos entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra uma vez mais, que bom nós podemos ainda ter esse privilégio e pedimos-te, ó Deus, que Tu estejas falando ao nosso coração, nos dando a direção para tudo aquilo que vamos estudar, textos tão importantes da Escritura que vamos analisar hoje aqui, que precisamos de fato buscar orientação do Senhor, porque os dias são maus, o tempo é difícil e a Tua palavra tem sido desrespeitada de uma maneira como nunca antes. Então pedimos-te que Tu abençoes, possamos preservar o conteúdo da Escritura em nosso ambiente eclesiástico, em nossa denominação, em tudo aquilo que estamos fazendo em prol do reino de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, se para adaptar a homossexualidade a um contexto evangélico, nós precisamos entender que a Bíblia tem alguns textos que estão muito retrógrados, ou então, de que a Bíblia precisa de revisão, uma coisa nós aprendemos com esse tipo de análise. A Bíblia de fato diz aquilo que ela está dizendo. Não tem como correr. Hoje em dia, nenhum teólogo sério, ninguém que seriamente discuta a Bíblia, no que diz respeito ao que ela diz sobre homossexualidade, duvida do que ela diz. A pergunta é, o que ela diz serve para nós hoje? Precisa ser revisto? Porque de fato ela diz. Se eu preciso correr para esses dois caminhos, é porque ela diz o que a gente está vendo que diz. E olha, nós temos linguistas para todo lado hoje, não dá mais para achar que é questão do português, é questão... Não dá, porque nós temos linguistas para todo lado hoje. Aliás, a ascensão da teologia bíblica nos últimos 60 anos no Brasil, que é o estudo sistemático do que a Escritura de fato diz nos seus originais, ajudou muita coisa. Hoje nós compreendemos Bíblia como, talvez, depois do período subapostólico, ninguém tenha conseguido entender. A profundidade que nós temos hoje, a condição de análise, nós praticamente determinamos questões hoje, baseados na teologia bíblica, com um grau de acerto muito grande, porque hoje a gente sabe exatamente pelas análises, manuscritos descobertos, inclusive manuscritos do Mar Morto, coisas antigas, e a gente pode analisar a Bíblia hoje com tranquilidade, em termos de saber exatamente o que está escrito e o que não está. Inclusive se aquele material está nos melhores manuscritos ou não. Então hoje a gente tem condições de saber.
E fica muito fácil. Estava falando da liderança da igreja ali e percebi que um dos vice-presidentes não foi citado, que é o caso do Lucas, né? Lucas não está muito preocupado com isso, né? Mas esqueci de citar o Lucas, né? Hoje nós temos aqui os 2 vice-presidentes e o pastor auxiliar, né? Então, a liderança da igreja aí é muito bem representada. Desculpa, Lucas, eu sei que você não se preocupa com isso, mas hoje, sem dúvida nenhuma, você faz parte aí dos 10 líderes mais importantes desta igreja. Então, o irmão é muito importante para nós. Queridos, muito antes da era cristã, o próprio judaísmo, em 1445 aproximadamente, estipulou que a homossexualidade era pecado. Na Grécia e na Roma antigas, homossexualidade não era vista como pecado. Homossexualidade passa a ser pecado no judaísmo. As religiões cananitas ao redor de Israel, do mundo antigo, achavam extremamente normal você ter um relacionamento homossexual. Inclusive era costume entre gregos e romanos ter um garoto companheiro. Os homens tinham garotos companheiros. Então era muito comum na Roma antiga um cidadão, um homem formado, ter um garoto no seu quarto. Isso era algo muito comum. Está na história. O judaísmo foi a primeira religião a afirmar que as relações sexuais deveriam ser exclusivas entre um homem e uma mulher. A Torá, a lei de Moisés, condena os atos homossexuais, classificando-os como abominação, termo reservado apenas para crimes gravíssimos. E a Torá advertia os judeus de que a terra prometida deveria ser conquistada e protegida dos atos abomináveis das nações ao seu redor. E Israel foi orientada quanto ao seguinte: se eles adotassem tais práticas, eles perderiam a terra prometida. Israel perderia sua posição. Para proteger o seu povo de influência moral, de influência espiritual e socialmente destrutivas, Deus prescreveu a pena mais rigorosa para a homossexualidade, como a gente vê em Levítico. Abra sua Bíblia aí, capítulo 20. Hoje nós vamos analisar os textos bíblicos. Essa é a parte, fiz 2 pregações anteriores, praticamente fazendo uma introdução. A primeira mensagem trata de uma introdução sobre aquilo que cremos e como vemos a homossexualidade e o homossexual, são 2 coisas diferentes. Então, essa primeira mensagem eu tratei disso. O que cremos como PIB de Taubaté e o que não cremos em relação à homossexualidade. Que é um escopo, um esboço, um resumo, basicamente, de como os batistas veem a questão, pelo menos os batistas mais fundamentalistas, os mais ortodoxos. Tudo bem? Então essa é a primeira mensagem, aproximadamente 1 mês atrás. Há cerca de 23 dias atrás, nós estudamos aspectos psicológicos, vimos pesquisas, percebemos que não dá para nascer homossexual. Percebemos isso. Mas que cada ser humano pode nascer com uma tendência para o pecado da homossexualidade, como a criança nasce com uma tendência para mentir, com uma tendência para xingar palavrão, com uma tendência até para beber, como a gente sabe que geneticamente filhos de alcoolistas já nascem com uma tendência maior, probabilisticamente. Isso está comprovado de maneira científica. Então, tendência para pecar a gente já tem na nossa genealogia, a gente já tem, por conta da nossa genealogia, nós somos filhos de pecadores e vamos ter tendência para pecar. E no meio disso tudo, pode ser o pecado da homossexualidade. Ok? Hoje, nós vamos analisar textos, e vamos perceber o que a Bíblia diz. Levítico capítulo 20, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: se um homem tiver relações sexuais ou relações com outro homem, depende da versão, os 2 deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Bíblia na linguagem de hoje.
Uma coisa que a gente precisa entender aí, queridos, é que isso aqui é tempo de teocracia. Levítico é tempo de teocracia. Teocracia é diferente de democracia. Pastor, então tem que matar o homossexual hoje? De jeito nenhum, nós não estamos mais numa teocracia. Na época da teocracia, Deus ordenava a morte de homossexuais. E a partir do momento que a coisa sai de uma teocracia para uma monarquia, o povo pede um rei, as coisas começam a mudar. E mais tarde, depois um parlamentarismo, depois, no caso do Brasil, né, rapidamente nós tivemos a democracia emplacada aí, século passado. Então, aí a teocracia deixa lugar, é como se Deus dissesse o que ele disse lá para o povo de Israel: vocês querem um rei? Então vou dar um rei para vocês, e ele vai dirigir vocês, porque Deus não arromba corações. E hoje nós vivemos uma democracia. Hoje nós dissemos para Deus assim: não, nós queremos nos dirigir. E Deus diz: tudo bem, então é com vocês aí. Se fôssemos uma teocracia, homossexual morreria hoje, porque a lei continuaria em vigor, mas nós não estamos mais numa teocracia. O ato era abominável e seria um ato de prevenção, um ato para que a coisa não descambasse. As leis do Velho Testamento serviam para isso, para que a prática não começasse, porque depois que começa você não segura. O negócio é meio complicado. Você permitir que comece, o negócio pega fogo. E é a prova do que estamos vendo hoje aí. Eu fui para uma pousada com a Beatriz e hoje você vê de tudo. Estive aqui em Santo Antônio do Pinhal e hoje você está tomando café num hotel, tem 2 mulheres ali, 2 homens lá. Isso é normal. Isso é democracia. Ok? Não estou dizendo que a gente tem que tratar mal, nada disso, de jeito nenhum. É a democracia, isso é fruto da democracia. Estamos vivendo uma democracia e precisamos respeitar esse ambiente de mundo. Agora, uma coisa é respeitar a pessoa no tato social. Outra coisa diferente é concordar com isso. É aí que o cristão precisa. Da mesma forma que eu passo aqui, eu desço a rua da igreja, passo de frente com a padaria ali, que ali à noite rola ali uma cerveja, tem um pessoal sentado no bar. Eu concordo com o direito que eles têm de beber. Com o direito eu concordo. Eles têm direito. Mas eu não concordo com a prática. Entendeu a diferença? Uma coisa, igual quem tem filho homossexual. Esses dias me ligaram e perguntaram: pastor, o que eu faço com meu filho? Eu não estou querendo nem falar mais, não estou querendo nem conversar com ele mais, estou querendo botar para fora de casa. Não, para fora de casa não, faz isso não. É amar, é seu filho. Ame, dê todo o amor que você puder. Ou seja, eu não sou a favor dessa visão. Nós tratamos bem, nós temos homossexuais que frequentam a nossa igreja. E tratamos bem, tratamos com amor. Mas nós não concordamos com a prática. E nunca concordaremos, pelo que eu conheço, de PIB de Taubaté, acho que essa igreja nunca vai concordar. E se chegar algum pastor aí para me substituir com a ideia de vamos rever, esse camarada provavelmente vai pastorear aqui muito tempo, não. A Bíblia indica claramente que o castigo de Deus contra outras nações que violassem essa lei, o negócio seria muito complicado. O Senhor disse aos judeus que ele estava aniquilando os cananeus por conta da sua perversão sexual. Levítico 20, 23. Aliás, é importante esse texto para nós. Ele diz assim, não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Nós somos incitados a não praticarmos as mesmas coisas que os imorais praticam.
Logo que os judeus se estabeleceram na terra, Deus colocou as suas leis como testemunho para a proteção moral e espiritual de Israel. Entendemos facilmente que o Senhor queria que suas leis anti-sodomia influenciassem e mudassem os costumes sodomitas da região ao seu redor. E se Jesus pensava em Escritura como palavra de Deus, dita por Deus, como nós podemos ver em Mateus 19, 4 e 5, ele via a Bíblia, e ele inclusive vai dizer em João 10, 35, que a palavra de Deus é infalível. Certamente é apropriado em qualquer assunto difícil, complicado, controverso, perguntarmos desde o início o que é que a Bíblia realmente ensina, porque era assim que Jesus via. O que a Escritura diz? Porque, irmãos, é isso que nos importa. O que a Globo diz não me importa, geralmente até me fere. O que o PT pregoa não me interessa. Se o Bolsonaro amanhã vai dizer ou vai desdizer, para mim não importa. Se o que o meu vizinho acha. Servo de Deus vive da palavra de Deus. Não é isso? Não é de pão que vive o homem, não é isso? Não é só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para nós o que interessa é a Escritura. E assim, eu queria que você mantivesse 3 coisas abertas. A sua mente, abra a mente para o que a Escritura vai dizer. Seu coração, porque provavelmente alguma coisa vai mudar aqui hoje. Provavelmente Deus vai trabalhar alguma coisa no seu coração para você passar a ver diferente. E também sua Bíblia. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Não se acomode a slogans, a comentários mordazes. Não presuma o pior. Você que está em casa aí, sabe, o pastor hoje vai... Não, querido. Sou um camarada que amo ciências, gosto de estudar. E uma das ciências minhas prediletas é a sociologia. Eu amo a sociologia, gosto de estudar a sociologia. Entendo o papel governamental, entendo o sistema federal, entendo bem o sistema estadual, municipal. Eu entendo que quem governa nosso país governa para todos e que não pode haver distinção. E isso está correto. Democracia é isso. Mas daquele portão para dentro nós somos uma instituição, um CNPJ, que tem suas leis, seus deveres e também tem seus direitos. E um direito que nós temos, graças a Deus, inclusive recentemente reconfirmado, né, mais uma vez confirmado pelo nosso Estado de Direito, foi a questão de nós pregarmos a nossa fé. Nós temos esse direito. E, como temos direito de pregar a nossa fé, nós somos livres de pressão sobre essa questão, desde que nós não machuquemos ninguém, e não vamos machucar mesmo. Nós temos o direito aqui de ensinar o que cremos, e o que cremos é o que a Bíblia diz. Afinal de contas, o homem, como eu disse, não vive só de pão ou de sexo, ele vive da palavra que procede da boca de Deus. E a primeira coisa que podemos aprender com a Bíblia sobre essa questão de homossexualidade é que o termo sodomia nasce na Bíblia para condenar práticas homossexuais. Essa palavra sodomia, ela tem esse objetivo: condenar práticas homossexuais. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 19, nós vamos ler textos bíblicos hoje. E nós vamos aproveitar o tempo que temos. Começamos o culto mais cedo, na tentativa de uma reunião administrativa. Não tivemos um número para isso, então você que está em casa aí, nós vamos tentar novamente contar à noite e ter uma reunião à noite. A assembleia de hoje é importante, porque ela vai procurar analisar e, se, depois de analisado, confirmado o direito e o desejo da igreja, homologar as decisões decididas aí, né, pelo nosso conselho durante esses anos, esses meses de pandemia que nós não conseguimos reunir em assembleia.
Então nós vamos analisar item a item, aprovar ou não tudo aquilo que o conselho decidiu. Então, é importante, você que está em casa, seria muito bom que você viesse, não faltasse hoje. Gênesis 19, é o primeiro texto que a gente precisa analisar aí. Olha o que diz aí. Eu dei uma bobeira aqui, e eu acho que fiz uma anotação errada. Deixa eu só confirmar se está certinho. Que eu coloquei de 1 a 11, mas eu acho que eu não coloquei os 11 versículos aqui não. Então eu preciso saber de onde eu comecei. Gênesis 19. Realmente não fiz. Então vamos lá. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Você conhece bem a história, 2 anjos foram enviados a Ló para falarem com ele sobre a destruição da cidade, e como o costume dos povos daquela região, não podia deixar ninguém dormindo na praça. A hospitalidade era um costume muito alavancado, muito realmente estabelecido. Então Ló foi até lá oferecer guarida para eles. Versículo 5: E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Preste atenção nesse termo, conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou lastrarei, farei delas como bom for os vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ou seja, a ideia de conhecer aí é um eufemismo à prática sexual, homossexual. E Ló, por conta da sua hospitalidade cultural, diz: Não, eu dou as minhas 2 filhas virgens para vocês, mas não façam isso com os meus convidados, porque a lei da hospitalidade era um negócio extremo. Você não poderia jamais deixar alguma coisa acontecer com alguém que estivesse na sua casa. Era costume da época. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Estão falando de Jó. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Ou seja, nós sabemos por que Sodoma e Gomorra foram destruídas. A sua imoralidade era um negócio extravagante. E esses anjos são enviados a Ló e se materializam no contato com Ló, ou seja, se tornaram aparentemente como seres humanos, e quando eles chegam, entram, a cidade fica sabendo: olha, chegaram 2 estrangeiros aí, chegaram 2 pessoas de fora, são bonitos. Então os homens daquela cidade, eles vão para a porta de Ló, querem que Ló coloquem os 2 para fora, para que eles pudessem ter relações sexuais com aqueles 2 homens. É interessante que você perceba que esse texto é um texto analisado inclusive pela teologia liberal, e ele é interpretado dessa forma. Só que aqui, muita gente que vai interpretar, porque é aquilo que eu disse para vocês: quem conhece, conhece, sabe o que o texto está dizendo,
sabe, do eufemismo, para conhecer. Você vai ver esse eufemismo em outras passagens da Bíblia, né? Adão conheceu sua mulher e tal. Isso é eufemismo para ato sexual. E no original se percebe o contexto homossexual, inclusive, extremamente lascívio. A ideia é clara. Então, o que a teologia liberal faz, que geralmente apoia o homossexualismo? Ela vai dizer o seguinte: não, mas o que está sendo condenado aqui é uma atividade sexual completamente irresponsável, incabida. Isso é abuso sexual, isso aqui não é amor. E aí a teologia liberal diz: não, esse texto não serve porque isso aqui não é amor entre duas pessoas, isso aqui é libertinagem. E o que está sendo realmente condenado aqui é o ato de libertinagem. Bem, você não é interessante que assim a expressão práticas repugnantes, né, que aparecem aí, né? Alguns autores revisionistas argumentam que o pecado de Sodoma foi unicamente falta de hospitalidade também, né? Então, não, foi só falta de hospitalidade, falta de cuidado. Mas isso também é contestado até entre eles. Há uma discussão muito grande sobre esse texto. A palavra abominação traduz um termo hebraico, a palavra toebá. A abominação do versículo 50 é um pecado separado, específico. Então, no versículo 50 do capítulo, por isso que eu falei, eu fiz a anotação errada, mas o capítulo 16 de Ezequiel vai tratar dessa mesma situação, dessa mesma abominação. Vou até ler de uma vez com você. Eu ia fazer uma introdução para depois ler, mas vou ler primeiro. Abra sua Bíblia em Ezequiel, quero mostrar um negócio para você. Eu esqueci de colocar os textos aqui. Deus falando para a nação: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, esse foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu desfiz delas conforme você viu. A palavra abominação traduz a palavra hebraica toebá. E a abominação no versículo 50 é um pecado separado, à parte dos demais, específico, que o Senhor tem em mente. Mas é também uma das várias abominações do versículo 47. E a mesma palavra é usada em Levítico 18, 22 e 20, 13. O contexto de homossexualidade, onde um ato de um homem se deitar com uma mulher, com outro homem, como se fosse mulher, é chamado toebá, ou seja, abominação. Vários pecados lá em Levítico, o chamado Código de Santidade, são chamados de abominação. Mas só um pecado lá é chamado de, como se fosse assim, a abominação. O uso de toebá em Ezequiel em referência ao pecado de Sodoma é um eco de Levítico 18, capítulo 18 e também no capítulo 20. Sodoma e Gomorra são associadas sempre na Bíblia com práticas homossexuais. Judas 7, por exemplo, está com a Bíblia aí? Judas 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A expressão outra carne, sarcosa heteras, aparece como uma referência a um homem deitando-se com um homem, em vez de se deitar com uma mulher, exatamente como diz Moisés em Levítico 18, 22 e capítulo 20, 13. Além disso, o texto hebraico diz que os homens de Sodoma quiseram conhecer os homens que estavam com Ló. Gênesis capítulo 19, 5. Culturalmente falando, o hebraico aí, como eu disse anteriormente, estabelece um eufemismo para a ideia de se deitar. E em Gênesis, o verbo que significa conhecer, que geralmente é a palavra yadá, é usado frequentemente como eufemismo para expressar relação sexual.
Gênesis capítulo 4, versículo 1, 17, 25 e o capítulo 26, versículo 16. São exemplos do mesmo verbo para a ideia de conhecer ser uma expressão para ato sexual. Claramente, este é o modo como a palavra é usada seguidamente na Bíblia, porque lá no próprio capítulo 19, lá vai falar, e essas meninas que eu tenho aqui ainda não conheceram varão. Ou seja, algumas versões já logo traduzem como são virgens. Então essa ideia de conhecer é uma ideia de atividade sexual. Então a primeira coisa que a gente pode ver, que o pessoal lá de Sodoma e Gomorra, quando quer que os dois homens que estavam com Ló, saíssem para a rua, para que eles pudessem conhecê-los, para que eles pudessem ter atividade sexual, isso é chamado de abominação, e a Bíblia inteira vai tratar disso como uma abominação, inclusive citando o pecado de Sodoma e Gomorra para frente. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Aliás, é a mais suave, se a gente for analisar, é caráter introdutório. Segunda coisa, a homossexualidade na Bíblia é considerada por Deus como abominação. Não é simplesmente uma questão de ser uma palavra usada para abominação. Não, é abominação. Se você voltar comigo aí em Levítico 18, vamos lá? Levítico 18. Gente, como nós não conseguimos ter a nossa assembleia, vou abusar um pouquinho do tempo hoje para a gente terminar essa parte, tá? Vamos terminar mais cedo mesmo, então, sei que a igreja gosta de estudar, então vamos analisar um pouco mais. Levítico 18, 22 a 30, a Bíblia diz assim, não se deite com um homem como se deita como uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam essa terra antes de vocês, e por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados no meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Avança um pouquinho mais, Levítico capítulo 20. Versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos, aí não importa se é ativa ou passivamente, praticaram um ato repugnante, terão de ser executados, pois merecem a morte. É isso que diz a Escritura, é assim que Deus vê a homossexualidade, e não tem jeito de correr disso. Biblicamente falando, não tem jeito de correr disso. O ser humano pode tentar apaziguar, pode tentar jogar açúcar em cima para ver se fica um pouco mais doce, pode dizer, mas os tempos são outros. Bem, quando você diz que os tempos são outros, você está dizendo que a Bíblia é retrógrada, você está dizendo que a Bíblia perdeu sua validade, que ela não se adapta mais ao contexto atual, que a Bíblia não serve mais para a modernidade, para a pós-modernidade. É isso que você está dizendo, é nisso que você crê? Porque se é nisso que você crê, se você crê que a Bíblia, ela não é mais um livro que pode ser aplicado nos dias de hoje, bem, você acaba de decretar que nós estamos à deriva. Vamos seguir o que então daqui para frente? Freud? Nós vamos caminhar com quem? Marx?
Quem será a nossa direção? Ah, não, mas alguns textos... e quem define isso? É você? Quem que vai escolher os textos que são válidos e aqueles que não são? Cada igreja? Naquilo que a gente pensa como igreja. Porque se a Bíblia não é mais atual, estamos à deriva. Estamos perdidos aí, não temos mais para quem olhar, não temos mais o que seguir e nem o que obedecer. E aí cada um faz o que quer. Mas a Bíblia também diz que quando o povo de Deus faz o que quer, que cada um faz o que quer, ele se perde. E é por isso que nós temos referência. E qual é a referência? Não é o pastor Luciano, não. Porque a referência do pastor Luciano é a palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, homossexualidade é abominação e não tem como correr. Querido, seria muito mais fácil para mim se tivesse. A palavra santo ou santidade ocorre 87 vezes em Levítico. Santidade é o tema predominante do livro. Todo o sistema de adoração se resumia em santidade ao Senhor. A santidade era o ponto de partida. E temos pessoas santas, os sacerdotes, com vestes santas, numa terra santa, Canaã, num lugar santo, no tabernáculo, usando utensílios e objetos santos, celebrando dias santos, vivendo uma lei santa para que fossem um reino de sacerdotes e uma nação santa. A segunda metade do livro, do capítulo 17 em diante, é algumas vezes chamada pelos teólogos e comentaristas de código de santidade, ou código da santidade. Levítico 19:2 nos dá um mandamento, que é o motivo fundamental: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O capítulo 18 trata de santidade relacionada à família e à atividade sexual. Levítico 18 não nos diz tudo que precisamos saber a respeito de sexo, mas nos dá orientações básicas. Levítico 18. Ter contato com incesto é mal, versículos 6 a 27. Ter uma esposa rival também é ruim, versículo 18. Ter contato com impureza menstrual é ruim, versículo 19, o adultério é mal, versículo 20, matar os filhos é mal, versículo 21, e a atividade homossexual é má, versículo 22, e bestialidade, muitas vezes interpretada como sexo com animais, também é má, versículo 23. Se o povo de Deus se tornasse impuro, e essas coisas tomassem lugar na nação de Israel, seriam expulsos da terra, porque as nações anteriores foram expulsas da terra de Canaã por conta da mesma coisa. Não há qualquer sugestão, preste atenção, não há qualquer sugestão em Levítico de que estamos falando apenas sobre um tipo restrito de comportamento sexual. Porque eu fui perguntado sobre isso. Você sabe que a mensagem está aí na internet. Inclusive, hoje nós até atrasamos o culto um pouquinho, porque tem muita gente na internet aguardando essa mensagem. Entrou em contato comigo, quanto será a análise dos textos, eu quero saber, quero ouvir, quero mandar para alguém e tal. Então, pastor, eu quero participar, eu quero ver quando é. E aí, alguém entrou em contato comigo e fez a seguinte pergunta: pastor Luciano, mas olha só, nasci com tendências homossexuais, desde o princípio, desde criança que eu tenho tendências homossexuais. Lutei contra isso na minha juventude, hoje eu tenho 52 anos, e não consegui. A vida inteira eu lutei e não consegui. Tenho um relacionamento com um homem, a gente está junto, já tem aproximadamente 15 anos, e a gente frequenta a igreja. Falou até o nome da igreja. A pergunta que eu quero fazer para o senhor: a gente não comete adultério, a gente vive bem, a gente tem amor um pelo outro, um cuida do outro, não fazemos nada de errado, não tem terceira pessoa entre nós, porque você sabe que muitos relacionamentos homossexuais são extremamente promíscuos, adúlteros, está em pesquisa inclusive. Bem, nós não temos isso.
quero saber do senhor o seguinte: Deus reprovaria esse tipo de união? E aí nós batemos um papo e eu disse para ele o seguinte: olha só, não há exceções à regra da homossexualidade, como também não há exceções à regra do recasamento, como também não há exceções à regra do fofoqueiro, para o fofoqueiro, não há exceções à regra para o adúltero, não tem exceção. Porque tem gente que me pergunta: pastor, mas a minha esposa está na cama, eu tenho necessidades sexuais, ela não pode mais, ela não se move, eu não posso ter um caso com uma pessoa esperando ela morrer para eu me casar com essa pessoa. Eu já tive uma situação dessa no gabinete. Pastor, minha mulher está em cima de uma cama tem 3 anos, meu querido, a Bíblia diz claramente, só se desfaz quando ela morrer. Não tem para onde correr, tem exceção à regra. Não existe exceção. Então, tem como correr. Ah, mas eu não quero que ela morra, eu amo a minha esposa, mas eu tenho necessidades sexuais. Vai pecar 2 vezes. Porque primeiro é o adultério que você vai cometer, sua mulher ainda está viva. Primeiro, o adultério que você vai cometer. Segundo, você vai desrespeitar diretamente uma aliança com Deus. Vai pecar contra Deus e contra a sua esposa. São 2 pecados. Então o negócio é muito sério, é grave. O pecado abordado em Levítico 18, 22 e 23 é descrito de uma maneira a falar da natureza do ser humano e não das consequências. Homem foi criado homem, mulher foi criada mulher. E quem tenta inverter essa ordem natural está contrário à lei de Deus. Porque você, como se dissesse para Deus: Deus, você me fez de um jeito, mas eu não quero. O texto não diz nada sobre o homem mais velho, mais novo. O texto não diz nada sobre relações duradouras, relações rápidas. O texto não diz nada, a linguagem é genérica. Vai falar de macho, estipulando que o homem não se deitará com outro macho. É assim que se diz no hebraico. A expressão como se fosse mulher é significativa, traz à mente Gênesis 2, que relata o ato de Deus em criar a mulher ao lado do homem, e fugir disso é pecado. A razão para a proibição do comportamento sexual na lei de Moisés, e a razão por que as proibições são afirmadas tão completamente, é que os homens foram criados para terem relações sexuais com mulheres, e vice-versa. E quem foge disso, foge do natural que Deus criou. Está contra a lei. E se assemelha muito, os pecados são citados, um ao lado do outro, a outras atividades antinaturais, como por exemplo, uma pessoa ter sexo com um animal, e um adulto ter sexo com uma criança, ou o pai ter relacionamento com a filha. Estão todos no mesmo bloco, são pecados antinaturais, não tem como correr. É tentar desencaixar e encaixar aquilo que não encaixa, que nunca vai dar certo. É por isso que é pecado, porque não foi criado para tal. Sai da ordem que Deus estabeleceu. E deixa eu dizer uma coisa para você na sua vida espiritual. Depois que você escolhe o caminho antinatural, não dá para consertar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você escolheu uma conduta que Deus proíbe, você pode fazer todo o resto certo, que isso nunca vai ser certo. E você nunca vai conseguir acertar até voltar para aquilo que é natural. Não adianta. Tem para onde correr. Se eu hoje decido deixar a minha esposa, não quero mais a Bia fala muito, reclama das coisas, eu não quero mais. Tá certo? Acho que isso é padrão. Isso é gênero, isso aí é uma coisa que não tem jeito. Então, é isso mesmo, né, Fernandão? Eu colocando o Fernandão numa situação difícil. Então, não, porque o Fernandão fez assim, tipo assim, fala a Deus.
né? Olha, você sabe que a partir de quarta-feira a gente começa uma série sobre família e criação de filhos. Toda quarta-feira até o final do ano. Toda escola para família. Nós vamos começar. O André me permitiu, pediu autorização. Eu respeito o líder do ministério. O André me deu autorização. Ele falou: meu pastor, o senhor tem que me dar autorização? Não, você é o líder do ministério. Se você me permitir, se eu estiver fora do projeto, a gente tem que tentar acertar. E a partir de quarta-feira agora, família, até final do ano. Porque nós não conseguimos fazer nos meses de maio, os 2 últimos. Nós vamos fazer, não seguimos do jeito que queríamos, né, André? Fizemos algumas coisas, mas não queríamos daquele jeito, queríamos mais amplamente. Então nós vamos fazer agora, às quartas-feiras, não perca os cultos. Se eu decidir deixar a Beatriz, encontrar uma pessoa e falar: vou casar com essa pessoa, querido, eu posso ter o melhor casamento do mundo, posso ir para a igreja, eu posso até continuar sendo pastor, eu posso até querer abrir uma igreja, porque eu sei que a igreja batista não vai aceitar isso, então eu vou abrir uma igreja para mim, eu vou continuar com o meu ministério, porque Deus me chamou, né? E Beatriz para lá, eu para cá, eu posso fazer tudo certinho a partir daí, que não adianta que eu não conserto. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, não é que o homem não separa porque ele não deve separar, não, ele não consegue separar, não vai separar nunca, porque Deus uniu lá atrás. Tem como descolar. A palavra dabag no hebraico traz uma ideia de cola. Tem jeito, colou, já era, soldou ali, não desfaz mais. Ah, pastor, mas então eu tenho que conversar com o senhor. Marca o gabinete, eu explico, tá? Não vou explicar cada detalhe agora de cada caso, mas é isso aí. Basicamente é antinatural. Sair da natureza que Deus criou, sair do casamento que Deus criou. O ato do casamento foi Deus quem criou. E eu saí, agora eu já estou no segundo casamento. Isso é antinatural. Ah, mas a minha esposa era ruim, meu marido me batia, não sei o quê. Tem que tratar, vai ver o que tem que fazer. Mas pense muito bem, porque se separar, aí dependendo das características, não pode se casar nunca mais. E aí eu concordo, às vezes é melhor estar sozinho do que ir junto, do que mal acompanhado, concordo. Tem gente que entra no meu gabinete e eu falo: separa mesmo, está apanhando? Separa. Larga e denuncia, que eu ainda dou apoio ainda. Sem problema. Mas aí eu vou poder, não vai. Não vai não. E tem gente que fala: não, então é melhor ficar apanhando. Israel deveria ser santo porque Deus é santo. E como nação santa, o povo de Deus deveria ser diferente. Eu estou caminhando para o final. O plano de Deus para a intimidade sexual no jardim era um homem com uma mulher. Não poderiam ter parentes próximos, não era uma esposa de um outro homem com um homem, não um homem com um animal, nem 2 homens, nem 2 animais. Perdão, nem 2 homens, nem 2 mulheres, nem homem com animal, mulher com animal, nada disso. A coisa é muito clara. Levítico diz muitas coisas estranhas, né? Tem gente que me pergunta: mas pastor, Levítico tem algumas coisas que são proibidas que a gente faz hoje. E aí? Por que esse pecado aí também não pode entrar na lista? Daquilo que a gente não respeita mais de Levítico hoje, porque não cabe mais para os nossos dias. Por exemplo, Levítico dá ordem até para roupa com 2 tipos de tecido. Não pode comer bacon, a gente come. Aliás, quem não come, deixa ela em casa. Está perdendo a bênção. A Bíblia fala no Levítico que não pode fazer sexo com a mulher no período menstrual. Hoje em dia a gente faz análise aí científica, a gente não vê nenhuma dificuldade com relação a isso. Não tem nenhum tipo de prejuízo para a saúde da mulher, do homem. E aí? A gente não obedece tudo que está aqui. Como é que pode 2 versículos pequenos, num livro cheio de mandamentos, que ignoramos constantemente, ter qualquer relevância para a igreja hoje? Há 5 razões, eu quero terminar com elas, para que a gente leve em consideração o texto de Levítico sobre a homossexualidade. Primeiro, nenhum discípulo de Jesus deveria começar com a suposição de que os mandamentos da lei de Moisés são irrelevantes. Nenhum. Jesus mesmo insistiu,
e que ele não veio para abolir a lei, que nenhuma lei cairia, nem a menor das letras. Jesus falou em cumprir a escritura do Antigo Testamento, nunca falou em dispensá-la. Todos os alimentos são declarados puros pelo Novo Testamento, é isso que muda. A lei do velho só cai quando o Novo Testamento estabelece a modificação. Isso é uma lei de interpretação teológica. Se você tem no Novo Testamento, que é um Novo Testamento, é um novo, é um outro, algum estabelecimento de que a lei anterior caiu, então caiu. E lá em Marcos, graças a Deus, versículo 7, versículo 19, a Bíblia vai dizer que a gente não tem que se preocupar mais com esse negócio de comer isso ou não comer aquilo. Glória. Meu irmão está com uma leitoa de estimação lá no sítio dele. Ele olha para a leitoa e fala: minha filhinha linda. E eu penso assim: rapaz, isso no forno. Ele comprou a leitoa para o Natal, mas a leitoa fez amizade com ele. Leitoa inteligente. Ela anda atrás do meu irmão o tempo todo. Você já viu leitoa lamber alguém? Pois é, a leitoa lambe meu irmão, deita para ele fazer carinho. Meu irmão falou: não mato mais. Eu falei: puxa vida, o que eu tenho a ver com isso? Nada, tem nada a ver com isso aí. A leitoa não era para o Natal. É para o Natal, é Natal. Não, essa não. Esse dia ele teve a cara de pau falar comigo: o vizinho do lado vende, vai lá e compra uma para o Natal. Essa não. Eu já estou quase assim, tipo assassinato furtivo. Pois é, dias santos se tornaram opcionais, Romanos 14, versículos 5 e 6. Nós não precisamos mais de festa dos tabernáculos. Todo o sistema de sacrifícios do Velho Testamento foi substituído pela fé em Cristo. Está em Hebreus 7, de 1 a 10. Versículo 18 também. Então nós não precisamos, aliás, é de 7, de 1 a 10, e até o capítulo posterior vai falar disso. De que o sistema de sacrifício do Velho Testamento foi substituído por Jesus. É por isso que a gente não vem mais para o templo para matar animal. É por isso que a gente não obedece mais essas leis. Porque no Novo Testamento nos deu autorização. Mas Atos capítulo 15, versículo 20, vai falar para a gente se afastar de atividade sexual ilícita. Ou seja, a parte sexual foi mantida. Tem como correr. Nada no Antigo Testamento em sentido verdadeiro foi descartado. Nada. Nós precisamos entender as aplicações por trás do texto. Se o princípio, preste atenção, de Levítico 18, 22 e 23 pode ser descartado, então hoje a gente também pode descartar o contexto inteiro. Mãe com filho podem se deitar, homens e cabras podem se deitar, porque é o contexto ao redor. Pai pode matar filho, que é normal. Por que só o pecado do homossexualismo vai ser tirado aí, pensado como algo que pode ser aceito? Ele está dentro de um contexto. Num contexto no qual ele é a abominação maior. Porque todos os outros são chamados de abominações. E a homossexualidade é chamada de a abominação. Separado. Entendeu o problema? Entendeu por que esse coroa aqui não tem para onde correr? Segundo, eu falei que eu lhe daria 5 motivos. Não há no Novo Testamento nenhuma indicação de que Levítico deva ser tratado como secundário ou obscuro. Muito pelo contrário, o próprio texto de Romanos que nós estamos estudando vai falar claramente da homossexualidade. Pauta da próxima mensagem, domingo que vem. Aí nós vamos analisar só Romanos. A palavra que Paulo usou, que foi traduzida por sodomita, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 10, Paulo cunhou, essa expressão não existia, para enfatizar a atividade homossexual. Sabia disso? Paulo criou uma palavra, para ficar claro, do que ele estava falando. Então, quando você pega aí 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 10, a palavra que ele usa aí, arsinucoitai, essa palavra vem de arsen, homem,
e coité, cama. Até os eruditos liberais concordam que Paulo criou essa palavra para falar especificamente de homem com homem na cama. Paulo evita usar a questão da sodomia e usa um termo muito mais específico, cunha um termo muito mais específico para falar da atividade homossexual. Então, em terceiro lugar, a palavra traduzida aí é muito clara. Quarto, Levítico usa uma linguagem forte, chamando a homossexualidade de abominação. Fora de Levítico, a palavra toebá aparece 43 vezes em Ezequiel e 68 vezes no resto do Antigo Testamento, só com relação a pecados graves. E essa é a palavra abominável, geralmente traduzida em Provérbios, como o caso de Provérbios 6,16, que o Senhor abomina algumas coisas. A palavra abominável é forte demais no contexto hebraico, e ela que é usada para a ideia de homossexualismo, como também é usada para zoofilia, pedofilia e incesto. Só que, mais uma vez eu digo, quando vai se falar de homossexualidade, a palavra abominação ganha uma tonalidade mais forte. A coisa era tão séria que a pena de morte foi estabelecida na teocracia, de tão abominável que era para homossexuais. E em quinto lugar, e último, exceto a questão de sexo durante a menstruação, a ética sexual de Levítico 18 e 20 é toda reafirmada no Novo Testamento. Pegou o detalhe? Todos os elementos relacionados a sexo de Levítico, todos eles, com exceção da atividade sexual durante o período menstrual da mulher, todos os demais são reafirmados no Novo Testamento. Todos. Ou seja, o adultério ainda é pecado, Mateus 5, 27 a 30, o incesto ainda é um pecado, 1 Coríntios 5, de 1 a 3, até a poligamia que os judeus praticavam é rejeitada claramente, 1 Coríntios 7, 2, 1 Timóteo 3, 2. Seria estranho que a proibição contra a prática homossexual fosse deixada de lado quando Paulo prega contra ela diretamente em Romanos capítulo 1. Então, queridos, um recado aí para os revisionistas: não tem para onde correr. Não tem como correr do fato de que a prática homossexual é pecado. E como pastor da PIB de Taubaté, como diretor do Seminário Teológico Batista de Taubaté, nós jamais vamos abrir mão dos princípios bíblicos. Com amor e carinho, nós vamos respeitar o ser humano, seja ele quem for. Seja ele quem for. Trabalho dentro dos presídios aqui de Tremembé. E respeito o ser humano, seja ele quem for. Vou lá pregar para eles porque eu entendo que qualquer ser humano merece ouvir o Evangelho e ter uma oportunidade de transformação. Então, não há nenhuma atitude de desdém, de falta de respeito, de falta de decoro, e muito menos um discurso de ódio. Jamais. Tenho atendido carinhosamente os homossexuais que estão entrando em contato comigo e tirando dúvidas. Tenho jovens entrando em contato comigo, meninas entrando em contato comigo. Pastor, o senhor poderia me tirar uma dúvida? Recebi aqui recentemente no gabinete pastoral. Então, não tem dificuldade com isso, paro, converso, tiro dúvida, mas uma coisa real, alguém vai me perguntar, mas pastor, e alguém me perguntou isso inclusive, e a fofoqueira da sua igreja? Que faz fofoca, atrapalha a vida de todo mundo, ela vai para o céu, e eu que sou homossexual vou para o inferno? Ela continua fofocando e vai para o céu. Eu falei, mas quem disse? Eu também acho que ela vai para o inferno. Porque qual é a diferença do crente, de fato, para o membro da igreja? Que muitas vezes nem é crente. A diferença é que o verdadeiro cristão não aceita seus pecados. E ele vai lutar para ser transformado dia após dia. Eu me lembro quando eu me converti, desculpa, eu já estou demorando um pouquinho, mas que estudar esse negócio é complicado.
mas já estou caminhando para o fim mesmo. Ali eu já acabei. O esboço já está vencido. Mas é que hoje de manhã eu estava orando e eu falei, eu preciso dar esse testemunho. Eu senti de Deus em dar, de verdade. Eu falei, não posso esquecer de falar isso. E eu me lembrei agora no finalzinho, porque provavelmente Deus quer que eu fale. Eu me lembro quando eu me converti, eu era um promíscuo. Ia para festa com mulheres, tráfico de droga, você não tem nada de bom nesse meio, não. Era um jovem, não era casado, não tinha esposa, não tinha nada. Eu me lembro que, depois de passar 3 anos na bagunça, fazendo de tudo um pouco, só não me envolvi com prática homossexual, e claro, né, zoofilia, incesto, esse tipo de coisa, mas esses prazeres que o mundo oferece aí, eu me envolvi com tudo aquilo que era natural. E me converti numa quarta-feira. Meu irmão, no sábado de manhã, me chamou, meu irmão não era crente, não é? Me chamou e falou assim, rapaz, a gente precisa ir a um bairro hoje à noite. A gente estava numa campanha política lá, e de vez em quando eu saía para ajudá-lo. Ele falou, vai ter uma festa lá, e eu preciso ir lá, comparecer lá, para representar lá o pessoal e tal. O candidato e tal. Eu preciso ir lá, que eu estou comandando um negócio lá também, de um assentamento lá, doação de terreno da prefeitura, para famílias pobres. Vai comigo? Eu falei, vamos embora. Tinha me convertido na quarta-feira, na madrugada de quarta para quinta, era sábado ou sexta, alguma coisa assim. 25 anos atrás, eu não me lembro todos os detalhes, mas eu me lembro que fui com ele. Chegamos lá, tinha uma festa, né? No local lá que eles tinham ganhado, várias barracas de lona montadas, plástico e tal. E tinha uma líder local lá, que chamou meu irmão, nos chamou, né, para uma festinha à noite lá, um caldinho, um negocinho, e na festinha lá, eu comecei a bater papo com a jovem, ainda muito galanteador, muito moleque, convertido na quarta. E aí uma jovem se aproximou lá e tal, um pouquinho mais velha que eu, tinha uns 19, ela devia ter uns 22, a gente começou a conversar. E aí ela começou, né, claro, eu era homem do mundo, sabia muito bem onde aquilo ia acabar. Então, a gente batendo papo e tal, e aí de repente meu irmão virou e falou assim, cara, a gente precisa ir embora. Eu falei, então vamos embora. Levantei, aí a menina pegou na minha mão, falou assim, fica aqui comigo hoje. Dorme aqui. E eu tive aquela sensação assim, recém-convertido, uma vontade muito grande de ficar, mas já era convertido. O Espírito Santo já estava no coração, começando a dominar, mas ainda muita coisa pela frente. Ela fica comigo, aqueles olhos bonitos, uma moça bonita. Aí eu fui falar com meu irmão. Cheguei e falei, Branco, deu ruim. O que foi? Sabe a menina que eu estava conversando lá? Sei. Ela falou para eu ficar. Quer que eu durma aí? O que você acha? Meu irmão, só, você ainda está pensando? Fica aí, rapaz. Amanhã você pega um ônibus aí e vai embora, ou vem te buscar. Falei, então, cara, mas sou da igreja agora, né? Acho que não é legal, não. Porque meu irmão sempre foi parceirão, né? Sempre, até hoje, vou fazer algum negócio, a gente bate um papo. Sempre foi, é o irmão mais velho, o pai que eu tive. Né? Então, ele falou, rapaz, fica aí, rapaz. Está na igreja, mas continua sendo homem, fica aí. Mas não adianta, o Espírito Santo, e o Espírito Santo falando, e o Espírito Santo trabalhando. E aí eu tinha 4 metros para tomar uma decisão. Aí naqueles 4 metros eu fui em crise com Deus. E cheguei para a moça e falei, olha, não vou ficar não. Ela falou, mas por que não? Fiz alguma coisa? Eu falei, não, eu fiz alguma coisa, eu sou crente agora. Quarta-feira eu fiz uma oração, falei que eu ia entregar minha vida a Deus. Eu estou querendo ir para a igreja, estou querendo... Então eu tenho que mudar de vida, porque a minha vida não está legal. Aí contei um pedacinho para ela, falei, estou envolvido aí com crime organizado, estou indo para a igreja para mudar de vida. Então se foi, de repente, legal, um dia a gente se encontrar, um ambiente de igreja, aí é outra coisa, mas não vou ficar não. Dei um beijo nela e fui embora.
mas fui embora em paz. Por quê? Porque essa é a diferença de um convertido para alguém que apenas se simpatiza. O convertido vai ter a vida transformada. E é por isso que nós não aceitamos homossexuais como parte do corpo de Cristo de maneira oficial, vamos dizer assim. Por quê? Porque sequer vai ter que mudar. Todo mundo que está aqui, sequer vai ter que mudar. Um vai lutar contra a homossexualidade, o outro vai lutar contra a pornografia, outro vai lutar contra a língua, outro vai lutar contra os olhos, mas todo mundo tem que lutar, porque essa é a marca do convertido. Eu me torno santo cada vez mais, medida em que caminho com Deus. Posso errar no caminho? Posso, mas eu não vivo na prática do pecado. Se eu cometer pecados, Deus vai começar a trabalhar no meu coração, eu vou ter que abandonar. O Luciano que se converteu era insuportável, hoje ele é só um pouquinho. Tem que mudar. Tem que mudar. Amém, querido? Você que chegou mais tarde, você não sabia, nós começamos o culto hoje às 9. Por quê? Porque a ideia era fazer uma reunião administrativa depois. E provavelmente você não sabe, porque você não está na minha lista de transmissão. Seria muito bom que você me mandasse o seu telefone. Aliás, dessa vez eu não mandei para a lista de transmissão, porque pela primeira vez na história eu tirei férias de verdade. Então eu me desliguei, não mandei, só estava mandando um devocional para você, que o Clécio estava fazendo. Então eu não mandei nem o aviso da Assembleia, e aí foi um erro meu, porque eu não me lembrei mesmo. Mas se você não recebe o devocional, provavelmente você também não vai receber os comunicados da igreja. Me manda uma mensagem, me dê seu telefone, que eu coloco você na lista de transmissão da igreja. Porque aí todos esses avisos você fica sabendo, para não dar aquele problema de você chegar aqui e não saber. Não estava sabendo, poxa, que bom que está gravando aí, que você consegue pegar a mensagem em casa, se você perdeu uma parte. Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar em pé, chamar o louvor para cá, a gente vai terminar cantando. Hoje eu demorei um pouquinho mais, porque analisar texto não é fácil. E aí, semana que vem, nós vamos trabalhar Romanos 1, 18 a 28. O texto de Romanos, de Paulo, que vai reafirmar Levítico. E não falte, será a quarta mensagem sobre a questão da homossexualidade, e provavelmente a última, tá bom? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós pudemos aprender aqui, por tudo aquilo que nós pudemos ouvir. Palavras firmes de um Deus santo e que exigem santidade de nós todos. Nos exigem que possamos ser transformados para que estejamos na Tua presença em santidade também. Estejas transformando, derrames, ó Deus, do Teu amor transformador a vida daqueles que ainda têm uma conduta homossexual ou qualquer outra, mas que precise de transformação. Da mesma forma que Tu podes transformar, ó Deus, uma pessoa adúltera numa pessoa fiel, um ladrão, um dizimista, uma mulher sensual numa santa serva do Senhor, um pedófilo em uma pessoa que teme ao Teu nome. Tu também podes transformar um homossexual num heterossexual. Nós acreditamos no Teu poder. Então, que Tu estejas usando a palavra do Senhor, o Teu Espírito, para transformar pessoas neste mundo, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.